Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, hoje é dia 25 de agosto de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje estamos na lição de número 237. Agora quero ser como Deus me criou. Olhem que interessante, né? Já tivemos duas lições que declaravam: eu sou como Deus me criou. E agora temos uma lição que declara: agora quero ser como Deus me criou. Voltando ao texto, que é o nosso texto guia, o que é a salvação, vamos lê-lo agora. A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O Verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado. E ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas, quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado. Um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva, a noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois foi aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora. A lição de hoje é a lição 237. Agora quero ser como Deus me criou. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que neste dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quando Deus meu Pai fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Cristo é os meus olhos hoje e os ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. Pai, venho a ti através daquele que é o teu Filho e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Muito bem, gente. Agora quero ser como Deus me criou. Passamos para a leitura do nosso livro-texto. Agora quero ser como Deus me criou, lição
de número 237 para ser praticada no dia 25 de agosto, né? E aí ele, novamente, ele não dá um objetivo para a lição, né? E eu vou dar para vocês aqui o objetivo que eu acho que essa lição tem, né? Quando eu falo, como já falamos, né? Já falamos aí no meio do ano, sei lá, 2, 3 meses, nós fizemos essa lição, eu sou como Deus me criou, e já repetimos essa lição, eu sou como Deus me criou. Não é isso? Eu acho que nós já repetimos. Agora eu não estou bem lembrada. Mas enfim, pelo menos uma vez a gente já fez. E vocês se lembrem, né, que efetivamente essa lição é a única do livro-texto Eu Sou Como Deus Me Criou que é repetida. E lembrem-se também que essa lição é um dos passos gigantescos. Se você ainda não assistiu a live dos passos gigantescos, então, por favor, assista, né? Me mande um e-mail para você acessar. É a live que vai falar das lições do livro de exercícios que o nosso mestre Jesus denominou e designou como sendo os passos gigantescos para a saída do sistema de pensamento do ego, né, do domínio do sistema de pensamento do ego, e para caminharmos para a maneira de vermos a nós mesmos, o mundo, os nossos irmãos, a partir do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. E aí na lição de hoje, ele diz, agora quero ser como Deus me criou. Então, para mim, é mais uma lição, o objetivo dessa lição é afirmarmos, a partir do nosso livre-arbítrio, que é isso que nós queremos ser. Que é com isso que nós queremos nos identificar. Com o quê? Aquilo que Deus criou. E o que foi que Deus criou? Deus criou o Filho de Deus. Eu, você, seu vizinho, seu ex-marido, sua ex-mulher, não é mesmo? E quem é esse Filho de Deus? É o Cristo em nós. É o ser perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Não é isso? Então, para mim, o essencial dessa lição é a afirmação do meu livre-arbítrio. Agora eu quero ser quem eu realmente sou. Agora eu quero me lembrar de que eu sou quem eu realmente sou. Agora eu quero, como é que se diz? Me identificar. É isso. Não é esse verbo. Eu quero me identificar, identificar a mim mesmo com o ser que Deus criou e não com o ego, corpo, personalidade, que é o meu avatar de jogo aqui nesse jogo de videogame da terceira dimensão. Beleza? Muito bem. Então, comentário. Estas lições na parte 2 do livro de exercícios, todas parecem tratar de tomarmos consciência de quem ou o que nós realmente somos. Assim como a introdução ao livro de exercícios comenta, né? Então, ele vai comentar aqui um texto da introdução do livro de exercícios que eu vou ler para vocês aqui, tá? Por sinal, essa introdução é muito bacana, né? O livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, o sistema de pensamento do ego. E a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. A verdadeira percepção ou a percepção verdadeira é a percepção que nos é dada pelo Divino Espírito Santo, correto? Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro, tá? O propósito, isso não é importante, o propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo, perdão. E acima de tudo, né, gente, de treinar uma mudança da nossa percepção a respeito do mundo, né, a respeito do que vem a ser o mundo.
Então, a ênfase nessa sessão inteira do livro de exercícios, né, das últimas 145 lições, está na verdadeira percepção. A premissa de que o leitor, no mínimo, está consciente do sistema de pensamento do ego na sua própria vida, embora não seja de forma nenhuma suposto que esse ego foi já inteiramente desfeito, né? Então, o que Jesus supõe quando a gente chega na segunda parte do livro de exercícios? Jesus supõe que nós já temos consciência dos nossos egos e já conseguimos identificar os pensamentos que temos ao nosso próprio respeito, a respeito do mundo, a respeito dos nossos irmãos, que pertencem aos nossos egos, tá bom? Se esse fosse o caso, né, se o ego já tivesse sido completamente desfeito, lições adicionais não seriam necessárias, ok? E ele diz assim, o que nós estamos fazendo nessas últimas lições é colocarmos o lado positivo de um curso em milagres em prática e tentando trazer esse lado positivo à aplicação. Agora eu quero ser como Deus me criou. O objetivo não é apenas compreender a ideia e como diria, subsidiá-la aí sobre os fatos, sobre a verdadeira natureza, humana, mas sobre sermos o Filho de Deus, sobre trazermos essa verdade, sobre eu trazer a essa verdade a minha consciência ao longo do dia e viver de acordo com essa consciência. E aí ele cita a frase da lição, que é: eu me elevarei em glória e deixarei que nesse dia a luz em mim ilumine o mundo. Eu me elevarei em glória. Cada dia pode começar em glória, em radiância, brilhando. A glória, de acordo com o meu dicionário, significa beleza majestosa, esplendor, resplandecência. Essa não é uma palavra que nós facilmente associamos com nós mesmos. E hoje eu posso fazer um esforço consciente para estar ciente, né, consciente da minha glória. Eu sou um ser radiante. A luz do amor e da alegria brilham a partir de mim para abençoar o mundo. Que eu possa me sentar por um momento em silêncio, apenas visualizando isso e estando consciente do meu próprio brilho interior, né? E aí ele diz assim, ele cita o exercício de novo. Eu me elevarei em glória e deixarei que nesse dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que Ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que Ele é o chamado do meu Pai por mim. Ok? Ai, perdão. Rinite, gente. Rinite. Hoje comi manteiga no café da manhã. Lactose. Tá aí o resultado. Muito bem. Vamos lá. E isso é algo que tem muito mais a ver com o ser do que com o que fazer. Tem muito mais a ver com radiar
irradiar do que com falar. Nós ensinamos a paz ao sermos pacíficos, não tanto e não falando sobre a paz. Se eu estou cheio de alegria, descansado, amoroso, e se eu aceito aqueles à minha volta, a minha atitude vai falar mais alto do que as minhas palavras, né? Na verdade, essa é uma máxima sobre a qual Jesus fala o tempo inteiro em Um Curso em Milagres, né? Seja no livro de exercícios, no manual dos professores ou no livro texto. E é exatamente aquilo que a minha professora falava. Você ensina sendo e o outro aprende fazendo, né? Era o que ela falava, né? E então, nesse dia, quando eu trabalhar e visitar os meus amigos, que eu possa estar radiante. Eu sou como Deus me criou, e então eu sou radiante. Eu não preciso fazer nada para me tornar radiante. Tudo aquilo que é necessário é notar quais dos meus pensamentos poderiam diminuir, reduzir essa radiância e escolher de outra forma, isto é, escolher outros pensamentos, né? Esses pensamentos aqui eu realmente não quero tê-los. Num certo sentido, essa lição, ela só um minuto. Ela suplementa a lição anterior, na qual eu peço ao Divino Espírito Santo para me mostrar aonde ir, o que fazer e o que dizer e a quem. Agora, a ênfase está em o que eu sou. Não importa realmente onde eu vou, ou o que eu vou fazer, ou o que eu vou dizer. Tanto quanto importa se eu estou agindo como o ser a quem Deus criou, em vez de como esse meu ser pequeno e independente, né? Que é o ego, que a gente chama aqui de ego, corpo, personalidade, que é o seu avatar de jogo aqui na terceira dimensão. Eu então chego para ver, aí o que ele fala. Contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que ele é o chamado do meu Pai por mim. Ok? Muito bem. Um mundo visto através dos olhos de Cristo, o mundo pode se tornar um constante chamado para que eu seja quem eu verdadeiramente sou, para eu brilhar, para eu irradiar esse amor de Deus e para eu ser a resposta de Deus ao mundo, né? Para que eu possa ser a resposta de Deus ao mundo. Então pense nisso, você de repente vai ser a resposta de Deus para alguém na sua vida hoje, né? Pense nisso. Hoje talvez você seja a resposta de Deus para alguém, tá bom? E aí ele vai comentar o parágrafo 4, linha 1 do texto, o que é a salvação. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. É isso que ele vai comentar no dia de hoje. Se o altar de Deus está dentro de mim, ainda permanece largamente, grandemente escondido da minha consciência habitual. E então o que eu preciso fazer é vir diariamente a esse santo lugar. E essa é a prática recomendada do instante santo, que nos é recomendada pelo texto. Como um momento, né, premeditado, no qual nós nos afastamos das nossas rotinas diárias para trazermos as nossas mentes até esse instante santo, com Jesus ao nosso lado, né? Vamos juntos e passarmos algum tempo juntos, né? Muito bem.
Se você está aberto a isso, me parece que Jesus aqui está nos pedindo para que passemos algum tempo diariamente com Ele, na presença de Deus. Se a figura de Jesus for de alguma forma uma figura que não se adequa com você, né? Não fala com você, é incongruente com a sua crença, então imagine um outro guia espiritual, um guia espiritual anônimo, talvez até um representante para o seu eu superior. Que é o que eu falo para vocês, né? Você pode, por exemplo, imaginar que você tá lá com o seu anjo da guarda. Não importa. É uma decisão sua. Se de alguma maneira Jesus, a figura de Jesus, não falar ao seu coração, não se sinta mal por isso, tá bom? Com ele ou ela, esse guia espiritual, você entra neste templo, você se coloca ao lado do altar e você passa algum tempo lá em comunhão com Deus. Nós precisamos nos habituar a trazermos as nossas mentes a um instante santo, nos lembrando da presença de Jesus ou do Divino Espírito Santo, nos lembrando desse altar para Deus dentro de nós mesmos, com a palavra de Deus escrita nele. Essa palavra, eu penso, é a palavra da salvação. É a promessa que ele fez de que nós encontraríamos o nosso caminho de volta para ele. Esse é o pensamento de paz, que irá substituir os nossos pensamentos de conflito. Esse lugar de encontro é onde nós experienciamos uma comunicação não quebrada, né? não danificada entre nós mesmos e Deus. Esse é o lugar onde nós nos banhamos no fluxo do amor que flui constantemente entre o Pai e o Filho. No capítulo 14 do livro texto, o parágrafo, a seção 8, descreve esse lugar de encontro santo e nos diz. E aí ele vai pedir que leiamos aqui um trecho do parágrafo 2. Tudo isso está a salvo dentro de ti, onde o Espírito Santo brilha. Ele não brilha onde há divisão, mas no local do encontro, onde Deus, unido ao seu Filho, fala ao seu Filho através dele. A comunicação entre o que não pode ser dividido não pode cessar. O local de encontro santo do Pai e do Filho, que são inseparáveis, o Pai e o Filho, está no Espírito Santo e em ti. Toda interferência na comunicação com o Filho, que é a vontade do próprio Deus, é impossível aqui. Amor sem interrupção e sem falha flui constantemente entre o Pai e o Filho. Perdão. Assim como ambos querem que seja. E assim é. E assim é. E é assim que nós queremos conhecer e experienciar diariamente um instante santo quando chegamos a esse lugar. Aqui eu trago a minha culpa e o meu medo e as deixo, aceitando a expiação para mim mesmo. Aqui a minha mente se renova em contato com a sua fonte. Está falando aqui claramente dos nossos momentos de meditação, né? E aqui eu redescubro a comunhão sem fim que é minha, e é a minha herança como filho de Deus. Comunicação sem fim? Que comunicação sem fim é essa? É a minha comunicação com Deus, né? É a minha comunicação com Deus que nunca foi perdida, verdadeiramente. Aqui os meus pesadelos são todos banidos. E eu respiro a fragrância do ar do céu e do meu lar, né? Então é isso. Lembrando que a lição é: agora eu quero ser como Deus me criou. E aí, gente, essa lição de hoje
me lembrou uma carta do tarô do Osho, que é o arcano 15, que no tarô tradicional é o diabo, né? E que ele chama aqui de condicionamento. E essa carta, ela tem uma ilustração, tá? Que mostra para vocês, para nós, um leão vivendo num rebanho de ovelhas, né? Então o leão tá lá vivendo com as ovelhas e ele acha que é a ovelha. Vamos ao texto. Condicionamento. A menos que você abandone a sua personalidade, seu ego, corpo, personalidade, você não será capaz de encontrar a sua individualidade. A individualidade é dada pela existência, a personalidade é imposta pela sociedade. Personalidade é conveniência social. A sociedade não pode tolerar a individualidade, porque a individualidade não acompanhará o rebanho, como uma ovelha. A individualidade tem a natureza do leão. O leão move-se sozinho. As ovelhas estão sempre em rebanho, na esperança de que estar em grupo seja aconchegante. Em meio à multidão, o indivíduo sente-se mais protegido e seguro. Se alguém atacar, na multidão há todas as possibilidades de você se salvar. Mas, e estando só, apenas os leões andam sós. Cada um de vocês nasceu leão, mas a sociedade está sempre condicionando, programando a mente de vocês como ovelhas. Ela lhes imprime uma personalidade agradável, simpática, muito conveniente e muito obediente. A sociedade quer escravos e não pessoas que sejam absolutamente dedicadas à liberdade. A sociedade quer escravos porque os interesses estabelecidos querem obediência. Muito bem. Então agora vamos ao comentário. Aqui a carta mostra o leão, tá? No rebanho de ovelhas, tá? Esta carta lembra uma antiga história zen a respeito de um leão que tinha sido criado por ovelhas e pensava que era uma delas, até que um velho leão o capturou e o levou até um lago, onde lhe mostrou o seu próprio reflexo. Muitos de nós somos como esse leão. A imagem que temos de nós mesmos não advém da nossa própria vivência direta, mas das opiniões dos outros. Uma personalidade imposta de fora substitui a individualidade que poderia ter se desenvolvido de dentro. Nós nos tornamos apenas mais uma ovelha no rebanho, incapazes de nos movermos livremente e inconscientes da nossa própria verdadeira identidade. É hora de dar uma olhadela no seu próprio reflexo no lago e de tomar a iniciativa de libertar-se do que quer que lhe tenha sido imposto como condicionamento pelos outros, com o objetivo de fazer você acreditar em qualquer coisa a seu respeito. Dance, corra, mexa-se, fale uma língua inexistente. Tudo o que for necessário para acordar o leão adormecido dentro de você. Na verdade, gente, o barato aqui é que nós somos tão condicionados, né, pelas nossas regras e vivências sociais, costumes, né, que nós nem nos damos conta do quão condicionados somos, né? Nem nos damos conta. E isso faz com que, inclusive, nós tenhamos a tendência a sermos extremamente preconceituosos com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, que se vestem, que se penteiam, que têm outros costumes, né? E aí nós ficamos dizendo que nós estamos certos e os outros estão errados. E não é isso, né? Simplesmente a pessoa faz de um jeito e eu faço de outro, né? Quantas formas existem de eu pentear o meu cabelo? Por exemplo, né? Uma forma não vai ser melhor do que a outra. Mas o nosso condicionamento é profundo. E o nosso condicionamento, ele é tão profundo, que muitas vezes nós não conhecemos nem os nossos próprios gostos. Nós temos uma coisa
queremos uma coisa, compramos uma outra coisa, simplesmente porque aquilo está na moda. Vocês já viram isso? Aquilo nem fica bem em mim, nem fica bem em mim, mas eu não me importo. Eu compro porque está na moda. E porque se eu não tiver, o meu grupo irá me excluir ou me ridicularizar, porque eu não tenho, né? Isso é muito fácil de a gente ver quando nós temos contato com adolescentes ou quando nós nos lembramos da nossa própria adolescência. A nossa necessidade de pertencer, ela é monstruosa. Literalmente, nós vendemos a nossa alma para o diabo para podermos pertencer. E as pessoas que não pertencem, que não fazem questão de pertencer, né? E aí a gente tem muito isso nas pessoas que são de aquário, ou que têm um aquário forte no mapa, tá? Eu tenho um aquário muito forte no meu mapa. Essas pessoas pagam um preço muito grande. Porque você fala assim, tá, mas eu não sou igual e eu vou fazer do meu jeito, né? Eu hoje de manhã, no café da manhã, eu tava assistindo um vídeo de uma menina que eu sigo no YouTube, que eu gosto muito, e eu acho ela muito original, muito. E ela com certeza, assim, eu não tenho a menor dúvida, ela é uma paulista e ela com certeza ela foi aluna do Gaspareto. Ela não fala no Gaspareto, mas assim, é aquele linguajar do aluno que estudou muito com o Gaspareto, né? Pegou a maneira de falar, pegou a maneira de fazer piada, enfim, né? Que é muito o meu caso, né? Eu acho que é muito fácil para quem estudou com o Gaspareto, para as Gasparetes de plantão, perceber que eu fui aluna do Gaspareto, né? E muito, 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 foram muitas horas da minha vida que eu passei estudando com o Gaspareto, fosse pessoalmente, tenha sido pessoalmente, tenha sido através dos podcasts dele que eu escutava, quando não existiam ainda os smartphones, ou não tinha no Brasil, enfim, eram caros, né? E muito bem. E aí ela tava falando que ela assistiu um vídeo de sei lá quem, e que esse sei lá quem tava falando que você podia ficar rico na internet e que você não precisava nem ter um conteúdo original, que você só precisava copiar os outros. E aí ela foi olhar os comentários das pessoas e as pessoas falando, que legal, é isso mesmo, é só copiar, copiar. E aí ela falou, mas gente, como assim? Como é que você não quer exercer a sua individualidade? Como é que você não quer entregar para o mundo a sua contribuição que é única? Por que você quer copiar o outro? Isso não faz sentido, mas é isso que a gente faz, né? Como diria o grande mestre, o velho Chacrinha, na TV nada se cria, tudo se copia. Claro que nós vamos ter nossas influências, é claro. Mas eu acho que o bacana é você fazer como os acadêmicos fazem. Referencie-se, né? Dê referências, mostre de onde você veio. Eu, quando falo aqui uma frase que era a minha professora que falava, eu não digo que essa frase é minha, eu digo que era dela. Porque essa frase faz parte da expressão da individualidade dela. Ela cunhou a frase, não fui eu. Eu, apesar de ter sido aluna dela por 10 maravilhosos anos, não sou ela. Eu tenho muito dela, sim. Na minha maneira de ver o curso, na minha maneira de me expressar, na minha maneira de ensinar o curso, mas eu não sou ela, né? Nunca quis ser ela, nunca, jamais. Eu sou eu não preciso ser o outro, né? E quando você fala, agora quero ser como Deus me criou, você tá falando, eu quero ser eu. E quem eu sou, esse alguém que eu sou, é um alguém único. Só tem o meu DNA. Só tem a minha impressão digital. Não é? Se eu pego o teu DNA, eu posso... Uma pessoa tem a infelicidade de morrer num acidente aéreo.
Você não sabe de quem é o corpo, não tem condição de identificar pela arcada dentária nem pelas digitais, né? Que são as formas mais antigas aí de você identificar. Então você vai fazer um exame de DNA nos restos mortais e você identifica. O DNA é único. Seja dos animais, nós somos animais, ok? Seja dos seres humanos, seja das plantas, nós temos o nosso DNA. Né? Mas nós vivemos de tal forma condicionados que a gente não quer buscar no nosso interior quem nós realmente somos, do que gostamos, o que queremos fazer, né? A gente quer copiar o outro. E nós vivemos num momento com essa explosão da internet, das redes sociais, em que, nossa, é muito fácil você encontrar as cópias, né? Os copycats, né? Como dizem os americanos. Mas é isso que você quer ser? Eu não tô dizendo aqui que você não vá se inspirar, porque aquilo que é bom, obrigatoriamente irá nos inspirar, né? Mas enfim, né? Por isso que eu digo pra vocês que hoje eu não vejo vídeos de pessoas que ensinam um curso de milagres. Não aqui do Brasil. Não aqui do Brasil. Porque antigamente eu via. E eu comecei a perceber que eu tinha uma visão muito, muito particular, minha. E que era essa a visão que eu queria trazer para o meu aluno. Para aquele indivíduo que me dá a honra de gastar, sei lá, meia hora do dia dele me assistindo. E eu comecei a ver também que muitas pessoas estavam ensinando de forma errada. Por quê? Porque aí a gente cai no outro problema, sobre o qual ela estava comentando no vídeo também. Você não estuda, você não se prepara, mas tem alguém vendendo um curso para você ficar rico na internet sem ter conteúdo. E isso vai totalmente na contramão do que eu acredito. O que eu acredito é, estude muito, muito, se cuide muito, se olhe muito, pratique muito as lições, passe pelo seu processo terapêutico individual, tenha alguém da sua confiança para olhar para você, para avaliar você, para ajudar você a desfazer o sistema de pensamento do ego dentro da sua mente. E aí, depois de muitos bons anos, aí você pode ensinar ou pode tentar ajudar, né? Porque ajudar, no dia em que você resolve que você vai ajudar, aquilo que eu já falei para vocês também, você pode ser engolido pela sombra daquele a quem você quer ajudar. Ajudar também é algo que nós precisamos ter sabedoria antes de nos propormos a oferecer a nossa ajuda para alguém, né? A minha melhor amiga, ela tem uma forma de ver ajuda que eu adoro. E eu aprendi muito com ela nesse sentido. Eu ajudo você. Eu tenho o maior prazer em te ajudar. Até o momento em que ajudar você não significa que eu vou me atrapalhar. Né? Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu pego você e dou uma carona para você. Até o ponto do caminho onde eu não preciso me desviar do meu caminho para deixar você. A partir dali você se cuida. E eu não perco o meu compromisso, a minha hora e vou para o meu caminho. Ah, mas você pode pegar a pessoa e levar até o lugar. Sim, eu posso. É uma ajuda maior. Talvez em alguns momentos a pessoa esteja precisando muito disso. Mas aí eu vou ter que me perguntar se eu realmente tenho condições de coração, oferecer esta ajuda. A ajuda que eu vou poder oferecer sempre é aquela carona em que você vai comigo até eu chegar num ponto do caminho que não é mais o teu caminho. Não é? Não é?
Então, essa lição de hoje, ela fala sobre eu me identificar com o meu DNA divino, com quem eu verdadeiramente sou. E nesse sentido, gente, é uma sugestão que eu dou para vocês todos aqui. Não se compare, não imite, não queira ser o que o outro é. Não queira, tá? É muito triste a gente ver isso. A pessoa, às vezes, assistindo a aula do outro lá e nem comenta, nem segue, finge que não existe. Mas, no entanto, tá lá todo dia na aula do outro para poder copiar e para poder dizer que é ela que tá fazendo, né? Mas aí, você sabe o que acontece? Quando você não tem substância, você não soa autêntico. E aí você não vai ter como crescer. Você vai ser uma fraude. E é tolo isso, porque você é maravilhoso. Você só precisa encontrar dentro de si mesmo quem você verdadeiramente é. E você vai precisar fazer isso em todas as áreas da sua vida. O que é que eu gosto de comer, como eu gosto de me vestir, como eu gosto de me calçar, o que eu quero ser, qual é a minha profissão, né? As pessoas falam assim, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Não, você tem que fazer isso porque isso é a expressão daquele ser verdadeiro que você é. O dinheiro nunca vem na frente, o dinheiro é a consequência, porque se você for expressar aquilo que você verdadeiramente é, você vai obrigatoriamente ser bem pago por isso. Vocês imaginem uma pessoa como, por exemplo, a Marília Pêra, né? Que era uma atriz, uma diva do teatro e da televisão brasileiros, né? Vocês imaginem a Marília Pêra se formando advogada porque alguém falou para ela que ser advogado dava dinheiro. Ou Neila Torraca, né? Vocês imaginem o Andrea Bocelli, aquele grande tenor italiano, na consciência de vítima porque é cego, e acho que é cego de nascença, né? Vocês imaginem o Albert Einstein se formando em engenharia porque alguém disse para ele que ele tinha que ser engenheiro porque ser engenheiro é o que dava dinheiro. Quando ele foi um dos maiores físicos teóricos que a humanidade já teve. E as contribuições dele em termos de física, da física pura, possibilitaram uma série de aplicações. Por exemplo, aquela porta do aeroporto que você chega e ela abre sozinha para você entrar. Entre outras. Vocês imaginem. Então, o que eu tenho que fazer? Aí tem tudo a ver com a lição de hoje, porque a lição de hoje, como as lições, as outras da segunda parte do livro, estão falando de quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu vou ver o mundo de uma perspectiva correta. Vocês imaginem o leãozinho lá vendo o mundo das ovelhas e comendo grama. Ele não teria como ter o potencial dele inteiramente desperto, né? Não poderia. Porque ele via o mundo através dos olhos das ovelhas, mas ele não era ovelha, ele era leão. Então ele precisava ver o mundo e ver a si mesmo e exercer-se no mundo como leão. Você é o filho de Deus, você é como Deus te criou, você tem que querer ser como Deus te criou. Não é isso? Então, é isso que Jesus tenta trazer. Quando você descobre quem você verdadeiramente é, o mundo inteiro muda. E aí você entra em Dharma, como os hindus falam. Você entra na sua missão de vida. A sua missão de vida não é fazer o que eu faço, não é. A sua missão de vida é você fazer o que você tem que fazer. O que você veio para fazer. Eu não sei o que você veio para fazer.
Eu demorei décadas para conseguir descobrir o que eu vim fazer. E digo para vocês que quando eu descobri, o meu queixo caiu. Porque não era nada daquilo que eu achava que era. Não era. Não era nada daquilo que tinham me dito que era. Não era nada daquilo que, inclusive, a sociedade tinha me dito que era. Meu queixo caiu. E é isso. Provavelmente é muito diferente daquilo que você acha que é. Né? E aí? Você que vai ter que descobrir. Mas essa é fácil. Você pode entrar em oração e pedir ao Divino Espírito Santo para te mostrar o que é. Tá bom? Agora quero ser como Deus me criou. Hoje aceitarei a verdade a meu respeito. Eu me elevarei em glória e deixarei que neste dia a luz em mim ilumine o mundo. Trago ao mundo a mensagem da salvação que ouço quando Deus, meu Pai, fala comigo. E contemplo o mundo que Cristo quer que eu veja, consciente de que Ele põe fim ao amargo sonho da morte, consciente de que Ele é o chamado do meu Pai por mim. Cristo é os meus olhos hoje e os ouvidos que hoje escutam a voz por Deus. Pai, venho a Ti através daquele que é o Teu Filho e também é o meu verdadeiro ser. Amém. Sabe o que eu desejo para vocês hoje? Para todos vocês? Que vocês descubram o que é que vocês vieram fazer na Terra, nessa encarnação. Eu espero, de alguma maneira, estar ajudando vocês a conseguirem isso, tá? Lembro a vocês que hoje à noite temos live, se Deus assim permitir, às 19 horas. Live do livro texto, continuando no capítulo 7, As Dádivas do Rei. Tá bom, meus amores? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos mais tarde.